Olá, eu sou o Nilo Neto, sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Olá pessoal, tudo legal por aí? O tema da nossa aula de hoje são as formações específicas da ginástica. Nessa aula, o nosso material do Aprende Brasil, ele traz algumas possibilidades de experimento, de vivência no corpo, de movimentos e elementos específicos da ginástica. Bem, que movimentos são esses? São a estrela, a rondada, a parada de mãos, parada de cabeça e outros movimentos que eu vou trazer no decorrer dessa aula. Mas quando eu falo para vocês as formações específicas da ginástica, se eu falo em ginástica, vocês lembram, vocês recordam dos trabalhos das aulas de educação física, o que a gente está entendendo como ginástica? Bem, a ginástica ela é entendida desde a sua origem como o exercício do corpo nu. A ginástica surge então de um diálogo entre as potências do corpo humano, as capacidades do corpo biológico humano, na relação com as diferentes culturas e as diferentes sociedades, e a necessidade de movimento e de trabalho desse corpo em determinada ocasião. Então a ginástica surge como uma série de sistemas de movimentos, como uma possibilidade de exercitação do corpo para o fortalecimento do corpo, e ela vai no decorrer dos tempos tendo diversas variações. Se vocês puxarem pela memória de outros trabalhos que já foram feitos, ou se vocês fizerem uma pequena pesquisa na internet, vocês vão lembrar de nomes ginásticos. Ginástica artística, que vocês vão ver nas Olimpíadas, né? Uma prova muito famosa das Olimpíadas, muito esperada. Outra ginástica que está lá nas Olimpíadas, a ginástica rítmica. Antigamente a gente chamava de ginástica rítmica desportiva, porque tinha essa ligação forte com o esporte. Hoje a gente chama só de ginástica rítmica. Vocês lembram que essa ginástica tem alguns aparelhos bem famosos, a bola, a fita, essas são bem legais de a gente lembrar. Outras ginásticas, até a ginástica de academia, ginástica aeróbica, vocês vão lembrando aí de formas de ginástica que existem aí na nossa sociedade. A própria educação física, ela entra na escola, na história, né? Ela entra para dentro do campo escolar como ginástica, como o exercício físico corporal para o fortalecimento, para o atendimento da ideia de que se tinha na época de saúde. Né? Para aquela época, essa ideia de saúde, a ginástica servia para aquela ideia de saúde da época. Então a educação física entra como ginástica na escola. Depois que ela vai ter outra discussão, outros nomes, e se torna a educação física, em que a ginástica é um dos conhecimentos que a gente aborda com todos os outros, como os jogos, as lutas, os esportes, a dança e outros. E também, em outros momentos, vocês podem, junto da turma de vocês, da educadora de vocês, da escola, vocês podem aprofundar um pouco das ideias e de movimentos ginásticos que ocorreram no decorrer da história. Então, diversos movimentos ginásticos eram influenciados por países europeus e criavam métodos ginásticos específicos, tipo método alemão. Vocês poderiam pesquisar sobre o método alemão de ginástica, como que ele influenciou, por exemplo, a ginástica e a educação física brasileira. São pesquisas super legais para a gente fazer, tá? Mas vamos adiante. Talvez a gente possa pensar que dentro da escola seja um pouco difícil da gente fazer práticas ginásticas, porque a gente não tem o aparelho, a estrutura que a gente acaba assistindo pela televisão e tendo aquela influência muito forte. Mas a escola é capaz, e na escola é possível da gente experimentar e vivenciar aquilo que a gente chama de fundamentos ginásticos. E é um pouco disso que essa aula vai trazer. Dentro desses fundamentos, se a gente fizer uma simplificação e tentar entender o que tem em cada uma das ginásticas, a gente vai entender que são 5 elementos. Né? O primeiro elemento, saltar.
é o ato de você se desprender do solo, sair, realizar um pequeno voo. Então o teu corpo vai precisar fazer uma série de movimentos, contrações, equilíbrios e desequilíbrios para sair do chão. Então esse é um elemento bem importante. Outro elemento, o equilibrar. Equilibrar pode ser manter-se ao máximo parado em situação de equilíbrio, em que você está numa situação e que te desequilibra e você tem que se organizar para parar em equilíbrio ao máximo possível. A gente sabe que não vai estar bem parado, mas o equilíbrio máximo. Ou o equilíbrio dinâmico, que é aquele que a gente precisa caminhar e equilibrar-se. Vocês podem pensar na corda bamba do circo, vocês podem pensar na trave de equilíbrio, aquela espécie de madeira alta, parece uma trave de futebol, só que bem longa, em que a ginasta caminha por cima desse material. Super interessante também. O rolar e o girar. O rolar e o girar, você pode girar e rolar no eixo do seu corpo. Então vocês vão entender que são vários eixos, né? Então um eixo que você vai girar por cima do seu corpo, outro eixo que você vai lateralizar e alguns movimentos em que você mistura esses dois eixos e planos para você fazer os rolamentos. Então são diversas formas de rolamento. Quando você pensa o rolamento no chão, a cambalhota, mas também o salto mortal, em que há um rolamento em salto. Então a mistura do salto que vai sair do chão e fazer o salto mortal. E por último vou falar dois juntos, que é o trepar e o balançar. Então o trepar é o ato de você se pendurar, de você ficar preso por alguma relação, pode ser com as mãos, pode ser com os pés, mas o ato de você estar desprendido do chão, preso em outro ponto fixo, de acordo com a força do seu próprio corpo. Então o teu braço, a tua mão, a tua perna, o teu joelho, né? Estou falando do joelho para pensar na ideia do trapézio do circo, das mãos, a barra fixa. Então você está sendo sustentado pela sua própria força, suportando o peso do próprio corpo. E o balançar, o ato desse balanço, né, do frentear ou do lateralizar, né, esse balanço que você é capaz de realizar com o seu corpo, tanto pendurado quanto em elementos de equilíbrio. E então agora, a partir desses 5 elementos simplificados das ginásticas que a gente explicou agora para vocês, nós vamos passar para formações específicas. São movimentos, são posturas, são ações corporais que o nosso material traz para a gente exercitar e vivenciar no corpo. Claro, para a gente entender quais são as potências que o nosso corpo tem e quais são os limites que a gente começa a perceber e que o trabalho com esses exercícios pode fazer com que esses limites se ampliem. Tudo bem? Então a ideia dessa aula é eu demonstrar, né? Então vai ser uma aula para eu informar vocês a respeito desses movimentos. Caso você já tenha vivenciado em aula, com a supervisão do educador, da educadora, esses movimentos, aí eu vou indicando alguma outra coisa que você pode tentar em casa. Mas lembrando que o que você vai precisar para tentar fazer esses trabalhos em casa? Primeiro, um espaço seguro. Se você não encontrar esse espaço seguro, eu recomendo que você não experimente no teu corpo. Utilize essa aula e esse vídeo como um material da tua pesquisa para você ir aprendendo coisas, anotando aquilo que você aprende. Beleza? Segunda coisa que você precisa, a supervisão de um adulto. Então essa pessoa adulta que está com você na sua casa tem que dar uma assistida no vídeo junto para entender quais são os elementos, quais são os pequenos cuidados, para poder supervisionar e ver como é que você está fazendo para que você possa fazer em segurança. Bem pessoal, então o material do Aprende Brasil, ele vai trazer como uma primeira experimentação o movimento da ponte. Você já ouviu falar na ponte? Você lembra o que é ponte? Então a ponte é esse movimento que está na imagem que eu estou projetando aí para vocês. Eu gosto de começar a ponte do chão, né, com os calcanhares bem próximos dos quadris, né, com os cotovelos para cima, a palma da mão no chão, bem próxima da orelha, né, e a tentativa de movimento para chegar na postura é movimentar a extensão, quer dizer, tentar esticar joelhos, esticar cotovelos e chegar naquela postura que está lá. No material do Aprende Brasil, vocês vão ter algumas coisas legais para aquecer a ponte, para começar o trabalho de ponte. Olha que legal!
Nessa primeira imagem da postura de 6 apoios, a gente tem 2 movimentos. O primeiro movimento de arcar a coluna, quer dizer, você coloca o queixo no peito e estica como se você fosse um gato, uma gata. E depois você projeta o seu quadril para trás, estendendo bem os ombros, com as mãos ainda no chão, tentando esticar o corpo. Segunda proposta é o mesmo movimento da coluna arcada, só que agora os seus joelhos eles ficam um pouquinho mais para frente, eles estão bem abaixo da linha do seu quadril, como se estivesse alinhadinho. Então o primeiro movimento o joelho estava mais para trás, no segundo agora o joelho está bem para frente. Então você está numa posição bem quadradinha de 6 apoios ali. Então é o arcar a coluna, quer dizer, colocar o queixo e jogar o umbigo lá para dentro e a coluna lá para o teto, lá para o céu. É o primeiro movimento. E depois vai arcar a coluna para o contrário. Vai fazer como se fosse uma super extensão, uma hiperextensão da coluna. Deixa ela bem no formato de U, né? Então o quadril está acima, a cabeça está acima e a coluna está redondinha ali. Outro movimento já é uma preparação bem interessante para a ponte. Vocês estão ali mais ou menos naquela postura do caranguejo, mas com o quadril no chão. Então o quadril ali sentadinho, a ponta dos dedos para trás, e você vai projetar o peito para o teto, peito para o céu, para frente e para o céu. Você pode relaxar a cabeça lá para trás, né? Você vai entender que a tua cabeça vai fazer um peso, né? Isso vai te alongando, isso vai colocando você na proposta da postura. E dessa postura, se você quiser dar uma evoluída legal, e você pode fazer uma meia ponte tirando o quadril do chão, projetando o umbigo lá para o céu, lá para o teto. Então bem interessante essa postura também. O próximo movimento que o material traz é o movimento da estrela. Esse é um movimento que, se por acaso você já tiver experimentado em outros momentos em aula, ou seja, um movimento que você já domine, acho que você pode procurar o espaço e treinar e brincar um pouquinho com esse movimento aí nesse momento de quarentena. Do contrário, eu sugeriria que você deixasse para uma outra oportunidade. Mas o movimento, quando a gente pratica ele lá na escola, ele é muito próximo desse desenho que vocês estão vendo, dessa figura que vocês estão vendo. E aqui vocês veem um novo desenho com uma entrada frontal da estrela, o joelho frontal está flexionado, as mãos vão para o chão. Quando as mãos tocam o chão, uma perna está fora do chão, aí passa para a inversão, e aqui a gente tem uma inversão com as duas pernas bem abertas, bem estendidas, e depois a saída com os braços abertos, fazendo uma estrela bem alongada, que também é uma outra possibilidade interessantíssima. O próximo movimento que está lá no nosso material e que eu vou trazer para essa aula é a parada de cabeça. A parada de cabeça, mais ou menos como vocês estão observando no desenho, é que você tem duas mãos apoiadas no chão, com a palma da mão no chão, os dedos abertos, bem confortáveis no chão. A cabeça logo à frente das mãos forma um triângulo entre mãos e cabeça, e as pernas vão se elevar. Nessa imagem vocês vão ver o elefantinho, em que os joelhos se apoiam primeiro sobre os cotovelos, para depois estender uma perna e depois estender a outra, até que chegue no momento final, que é a segunda figura que vocês estão vendo, que as pernas estão completamente estendidas para o alto. E então vamos lá, pessoal. Agora que a gente fez essa pequena revisão, eu mostrei para vocês algumas imagens e vocês já podem escolher o que vocês conseguem praticar em casa, o que vocês não conseguem praticar. Caso não consigam, já sabem, fica como material de aprendizado, de revisão. E agora eu vou pedir para vocês uma pesquisa sobre um movimento que eu deixei de fora desse nosso trabalho que eu demonstrei aqui, para que vocês vão buscar mais informações. E esse movimento é a parada de mãos. A parada de mãos é um movimento que eu não aconselho que vocês façam nesse momento em casa, sem a supervisão de um educador, de uma educadora. Então, o que a gente vai fazer então com esse movimento? A gente precisa realmente praticar ele agora? Não, não precisa. A gente pode pesquisar sobre esse movimento. O que é a parada de mãos? São as mãos estendidas no chão, a cabeça que estava lá no chão naquele movimento que eu demonstrei, ela sai, os braços estão estendidos e vão para o chão
e a perna completamente para cima, uma inversão completa com a tentativa de equilibrar. A ideia é tentar equilibrar na parada de mão por algum tempo. Então, como que vai ser essa nossa pesquisa, que é a tarefa dessa aula? Nessa pesquisa eu vou pedir para que vocês utilizem uma palavra em inglês, que é a palavra para parada de mãos, que é a palavra handstand. Então vocês vão fazer essa pesquisa com essa palavra-chave. Vocês têm que digitar, vocês podem digitar no Google ou vocês podem ir direto pelo YouTube e vocês vão procurar vídeos de handstand, vídeos de parada de mãos. E vocês vão encontrar um mundo incrível em que vocês vão se impressionar com as possibilidades do corpo humano de manter-se em equilíbrio. Tá? Esse exercício que está ali muito forte dentro da ginástica, vocês vão encontrar de diversas formas por aí. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Na nossa aula de ginástica, a gente trabalhou com a ideia de entender o que era ginástica, como que ela entra na escola e depois se torna educação física. Eu comentei um pouco sobre isso. Nós falamos um pouco dos elementos fundamentais, aquela simplificação que nós fizemos com as 5 coisas. E depois eu mostrei para vocês algumas imagens de especificidades da ginástica. E eu pedi pesquisa para vocês sobre a parada de mãos e eu espero que vocês tenham curtido e tenham gostado. Lembrem-se, se forem praticar algum movimento ginástico dentro de casa, vocês precisam de um lugar seguro e da supervisão de alguém. Legal? Então até a próxima, gente. Obrigado. Tchau!